Olá, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Renata Flores e hoje eu vou fazer uma resenha do livro da minha vida, Limite Zero, do Dr. Hugh Lin e Joe Vitale. Eu sou uma extrema apaixonada por leituras, sou escritora também e ler realmente foi o que mais mudou a minha vida, disparado. E eu tenho uma característica um pouco diferente da grande maioria dos leitores. Eu não tenho aquele objetivo de olhar para um ano e falar, esse ano eu li 20 livros. Eu gosto de escolher livros contados no dedo e me aprofundar nesse livro, fazer uma, duas, três, quatro. O Limite Zero eu li 6 vezes, é o meu recorde. E é muito interessante quando a gente vai se aprofundando num livro, que é como se a gente fizesse parte daquele contexto. Ler um livro várias vezes faz com que você não fique na teoria, com que aquilo mexa muito forte dentro do seu sistema. Quando a gente lê o livro uma vez, parece que a gente aprende muitas coisas novas, a gente descobre um monte de coisas novas. Mas quando você vai relendo, você descobre coisas novas que estão em você. E nesse sentido eu percebi o tanto que o Limite Zero me mudou, porque eu fui percebendo muitas coisas novas que existiam em mim com o passar dessas leituras. Bom, eu quero começar aqui essa resenha contando um pouco sobre o livro e depois pegando alguns pontos e as minhas percepções sobre. O livro Limite Zero é um livro que conta a história do Ho'oponopono, que é uma técnica havaiana de cura. E ele começou, e eu me identifiquei muito com o início do livro e com o decorrer do livro, porque ele começa com o Joe Vitale, que era um escritor, e ele ouviu a história de um terapeuta, que é o Dr. Hugh Lin, e essa história impactou e impressionou ele muito, mas impressionou ele muito no sentido de que ele não acreditava. E a minha história com o Ho'oponopono, ela foi bem parecida. Eu simplesmente não via lógica de uma coisa tão simples, um mantra, ter um processo tão profundo. Eu não acreditava. Então eu me enxerguei muito. O não acreditar, mas ficar muito curiosa, querendo buscar mais e entender, mas como se num ponto assim, o mais forte é como se fosse assim, oh, deixa eu provar que isso não faz sentido. Então me identifiquei muito com o Joe Vitale. Enfim, esse escritor, que é o Joe Vitale, que ficou muito famoso porque ele apareceu no filme O Segredo, que é um filme da Lei da Atração, ele começou a procurar esse terapeuta, que a história do terapeuta é que ele curou uma ala inteira dentro de um hospital psiquiátrico, fazendo o mantra do Ho'oponopono, que é sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. E aí ele descreve que era um ambiente extremamente pesado, onde nenhum terapeuta conseguia passar, nem as paredes conseguiam ficar pintadas, porque era um ambiente extremamente tóxico e todos os pacientes de lá eram muito graves, usavam tornozeleiras, medicamentos muito fortes, enfim. E vários terapeutas passaram e saíram, até que chegou esse Dr. Hugh Lin, que ele sequer encontrou, fez uma sessão terapêutica normal com algum dos pacientes, e as coisas começaram a ter uma mudança muito forte. Praticamente todos os pacientes foram curados, foram para casa, libertaram das algemas, tiveram uma mudança muito forte, as paredes mudaram, tudo mudou, o ambiente ficou alegre. E aí, o Joe Vitale, que era o escritor, ao ouvir essa história, ele ficou muito, muito, muito... Que coisa mais louca, porque é louco, né? Porque quando a gente recebe uma informação, o nosso primeiro passo é realmente trazer para o nosso lado racional, que tenta entender a lógica. E se você for nesse caminho, entender a lógica de que 4 frases, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, vão curar, trazer uma cura tão profunda, qual é a lógica? E a gente começa a entender onde a gente está mexendo, que certamente não é num lugar lógico, mas a nossa mente cartesiana tenta sempre trazer essa questão aí. E aí ele foi buscando contato com esse psiquiatra, começando mandando e-mails para ele tinha até um problema em perder peso,
E ele contou isso e buscava uma cura. O Dr. Yulin respondia através de uma cura. E era sempre coisas assim que cada vez mais tirava o sentido da história, porque ele simplesmente mandava você amar a memória, amar o seu corpo, perdoar, ser muito terno e muito amoroso, falar palavras amorosas e mandava palavras de que tá tudo bem, que a paz está em você. Enfim, aquilo começou a mexer com ele até que o Joe Vitale teve a oportunidade de conhecer o Dr. Yulin. Eles se aproximaram muito e começaram a escrever esse livro juntos contando a trajetória do Ho'oponopono. É uma técnica havaiana de cura. Ela não foi criada pelo Dr. Yulin, muitas pessoas acham isso, mas ela foi criada por uma havaiana que se chama Morna Simeona. Dr. Yulin foi aprendiz dela. E Ho significa causa e Ponopono perfeição. É como se você estivesse fazendo essa limpeza que trouxesse de volta a correção de um problema. Você corrige um problema. Como assim corrige um problema? Bom, é como se tudo que estivesse acontecendo na sua vida, tudo é 100% sua responsabilidade. Ele repete isso milhares de vezes. Vive ele por algo que ele explica bastante e que é confuso de entender, porque você fica trazendo a sua mente racional e você, no final das contas, entende que com uma explicação racional você não consegue decifrar o Ho'oponopono. É muito mais sobre sentir. Por isso que aconselho muito quem está fazendo, mais do que a leitura, experimenta a técnica, porque aí ela vai fazer sentido para você. Se você tentar achar o sentido no limite zero, você não vai achar. Enfim, ele fala muito sobre os programas. Tudo que está acontecendo na sua vida, as suas coisas negativas, você está agindo de acordo com um programa que você tem. A gente tem duas formas de agir, segundo o livro, que é através dos nossos programas ou através das nossas inspirações. E é importante a gente fazer o processo de limpeza para que a gente se livre dos programas como se fosse uma toxina, um trauma, algo que você fica preso ali dentro, para que você tenha espaço para agir de acordo com a intuição. E aí ele traz a ideia que todos os erros, os problemas que estão acontecendo na sua vida é porque você reacessa essas memórias, esses programas. E aí você fica com uma energia bloqueada. Fazer o Ho'oponopono é o que ele chama de purificação. Ele fala essa palavra 1000 vezes, eu acho que é a palavra que mais tem no livro. Purifique e eu te amo, tá o tempo inteiro. Então tudo que ele olha, ele purifica, purifica, purifica. É como se fosse, faça uma limpeza, faça uma limpeza. Tem até uma frase dentro da oração original do Ho'oponopono, até vou deixar o link dela aqui para você fazer, eu amo fazer essa oração. Tem uma frase que para mim é muito esclarecedora assim, sobre o que é essa limpeza, que é: minhas memórias, eu te amo. Estou agradecido pela oportunidade de liberar você e a mim. Você tira aquele sentimento negativo que a gente tem com as coisas que nos magoam, colocando mais energias negativas ainda, e coloca um sentimento de amor e liberação. É como se ao você aceitar, perdoar, entender o amor, ser grato pela mudança, você consegue liberar tanto a memória quanto a você. Uma percepção na parte prática agora do Ho'oponopono que me trouxe muito com a ação foi entender que a minha vida ela tá perfeita do jeito que tá. A gente briga que não, né? O que a gente precisa mudar são as percepções que a gente tem a respeito da nossa vida. Mas ela tá perfeita do jeito que tá. Tudo que chega até você, você atraiu através dos seus programas. E cabe a você, mais uma vez, a repetição do quanto que é importante você ser 100% responsável por tudo que está chegando à sua vida. Cabe a você liberar essa memória e deixar que o que ele chama de divindade, deixar que a divindade chegue. A divindade é a inspiração. É um lugar como se fosse um lugar limpo, onde não há programas negativos, há um espaço vazio, um ponto zero, para que você consiga decidir através dos pensamentos que você quer, pensamentos de luz,
cocriar a sua vida, tendo espaço para essa inspiração. A percepção de que é impossível mudar o mundo externo e que a gente tem que mudar o mundo interno através das limpezas está presente no livro o tempo inteiro. Teve uma cena que me marcou bastante, um trecho, que foi o Joey Vitale super preocupado porque dentro da cidade que eles estavam só tinha como se fosse um trailer, um lugar onde vendiam um hambúrguer. E ele tinha aquela visão do Dr. Hyolyn comendo saudável, vegetariano, e ele ficou todo preocupado, até que ele falou para ele, só tem aberto esse trailer. E aí o Dr. Hyolyn falou todo empolgado, eu adoro hambúrguer, como todos os dias. E aí ele olhou espantado assim, tipo, como? E aí o Dr. Hyolyn dá aquela lição, né? Não é o que você tá comendo, é como que você traz isso para você. Você tá comendo com culpa, xingando, colocando energia negativa, ele purifica aquela comida que ele tá comendo o tempo inteiro. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Quero deixar aqui uma conclusão particular e um convite para a leitura do Limite Zero, mas amar a si mesmo, amar a sua história, amar as suas memórias é a melhor forma de você mudar. Seria muita pretensão minha, mas é uma opinião dentro de uma pessoa que passou por um processo, espero que você desenvolva a mesma fazendo ou não, que talvez seja a única forma da gente realmente mudar, que é através de você colocar amor nas suas coisas. A gente coloca tantas vibrações negativas naquilo que já nos dói, naquilo que não está nos agradando, a gente vai e taca raiva, insegurança, medo, e tudo aquilo contribui para que você esteja ainda mais conectado com aquilo, que você fique atrelado mesmo àquela energia negativa. Quando você entende que aquilo está na sua vida porque você trouxe e você é responsável por tudo aquilo e que você tem que liberar através do amor, da aceitação, da gratidão, do perdão, você começa a atrair uma nova vida, uma vida conectada com a inspiração e não com seus programas. Vale muito a pena esse livro, leiam e me contem aqui, comentem, compartilham e me conte qual foi a sua experiência que você já teve com o Limite Zero. Vamos trocar algumas figurinhas. Gratidão à presença de todos vocês. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata.